Pronto. É de Virgis Vitória. Não sei se você tá aí ainda. Diz aqui que tu foi removido. Qualquer coisa tu volta. Show. Como eu já avisei. Então vamos lá, turma. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Oi, Ana Maia. Bom dia, Leandra. Fernando Ramos, Priscila, Karen. Bom dia, pessoal. Laís, Lorena, Ed Virgis, Nayara, Show, Stephanie, Rodrigo, Ana Oliveira e Rebeca. Bom dia, pessoal. Bom dia. Que Deus os abençoe. Que hoje seja um dia muito produtivo, um dia que a gente consiga fazer muitas realizações, não só no âmbito do trabalho, né, mas também no âmbito pessoal, emocional e por aí vai. Tranquilo? Fernando, eu baixei, cara, eu acho que o Fernando que está aí é o Fernando que me indicou a extensão, né, a de auto-permitir, para vocês entrarem sem a minha autorização. Aí eu baixei, aí eu vi na internet o vídeo de um professor, ele dizendo que era só baixar, tá beleza, não tá funcionando. Aí, quando eu clico aqui na extensão, eu coloco o código da reunião, boto ativo entrar automaticamente e boto entrar. E mesmo assim, vocês continuam tendo que pedir autorização. Tu sabe se eu tenho que fazer alguma outra coisa para você entrar para vocês entrarem sem a minha autorização? Tu sabe, Fernando? Não sei se o Fernando que está aqui na aula é o mesmo que me indicou na aula passada. Ó, por exemplo, agora mesmo tem uma pessoa querendo entrar. Aí, daqui a pouco eu vou começar a apresentar um material. Ó, aí que aí vai ser ruim para aceitar, entendeu? Ó, Olivia, o meu e-mail é da Unifor. Pronto, Olivia, provavelmente pede autorização porque eu ainda não convidei vocês. Vocês vão receber o e-mail. Lembra que no grupo do WhatsApp vocês colocaram o e-mail de vocês todos? Aí a Karen já me passou. Aí quando eu tiver um tempinho eu vou cadastrá-los aqui como convidados. Aí, Lívia, você vai receber um e-mail dizendo que eu te convidei para as nossas aulas, toda segunda e quarta, 7h30. E aí tu bota assim. Quando tu botar assim, tu recebe um lembrete toda vida antes da aula. É só tu clicar lá que tu já entra, certo, Lívia? Aí o Fernando, será que Pois é, Fernando, tava me perguntando sobre isso, porque tem outras extensões que eu tentei instalar, mas que não funcionou aqui, sabe? E realmente eu tô dando aula pelo Mac, mas no meu Mac eu instalei também o Parallels, que é como se fosse a reprodução do Windows. Porque vocês vão ver, quando vocês forem advogados ou trabalharem no judiciário, que os sistemas da justiça, como por exemplo o SAGE, só funciona em Windows, não funciona em Mac. Então quem tem Mac tem que comprar essa extensão, né, do Windows para poder ter acesso ao SAGE, por exemplo, que é minha principal ferramenta de trabalho. Na justiça, a gente trabalha com PJE, nos juizados especiais. O PJE, ele é um programa, turma, do CNJ, e o CNJ quer que o PJE vá para todas as justiças, né, para uniformizar. E aí a tendência é que a gente deixe de trabalhar com o SAGE, porque nas varas comuns, por exemplo, a gente utiliza o SAGE. Varas comuns, tribunal, é o SAGE. Só que os juizados especiais é o PJE. Aí o SAGE vai sair e vai entrar o PJE para tudo. Antes, a gente também tinha, além do SAGE, além do PJE, a gente também tinha um ProJude. Mas o ProJude a gente não está mais trabalhando com ele, foi-se embora. E também a gente tem o SEU é SEEU, que é o Sistema de Execução Penal. O SEU também é um sistema do CNJ, foi o CNJ que construiu e implementou dos tribunais. O que fica complicado, turma, porque realmente, se você for advogado trabalhista, é um sistema, se você for advogado da Justiça Federal, é outro. E realmente isso é muito ruim para o advogado, sabe? E aí a ideia seria que o CNJ unificasse tudo no PJE. O SAGE, ele acaba tendo mais funcionalidades do que o PJE, mas o SAGE vai sair, vai para escanteio e a gente vai acabar ficando só com o PJE mesmo. Mas a gente, na execução penal, ainda vai ficar com outro sistema que é o SEU. No momento oportuno, turma, eu abro aqui meus sistemas para vocês conhecerem, certo? Para vocês verem mais ou menos como é. Eu só tenho que ter cuidado para não porque alguns processos são sigilosos, né? Mas enfim, eu sei como fazer para não dar problema. Turma, essa aula, eu vou começar a gravar essas aulas do AB, já que sou eu o dono da reunião, não custa eu gravar. Só que, ao invés de fazer o download da aula e depois fazer o upload para a minha playlist no YouTube, eu não vou fazer isso. Porque na playlist do YouTube já tem todas as aulas, né, que você pode assistir. Eu não preciso ficar baixando e levantando a mesma aula. Aí, depois que eu acabar de gravar essa aula, eu recebo um e-mail com um link dessa aula.
Aí eu vou passar no grupo dos monitores, eu passo para a Karen e a Karen passa para vocês, tá bom? Então, caso você um dia perca a aula, você tem duas opções. Ou vai na playlist do YouTube e assiste a aula correspondente, ou pega essa... peraí, que alguém está pedindo para entrar. Ou pega esse linkzinho que a Karen vai mandar para vocês e assistem, fechou? Só para dizer que eu não vou ficar tendo esse trabalho de fazer download e depois upload no YouTube, porque acabou que um trabalho muito doido. Beleza, então pronto, vamos começar nossa aulinha, nossa primeira aulinha, né? Que coisa boa, mas assim, né? A primeira aula foi segunda passada, é uma aula super importante, porque com ela você sabe como é que vai funcionar a disciplina, mas a partir de agora a gente começa o conteúdo mesmo, e o conteúdo desde o zero, né? Que é desde o que é o processo penal, o conceito, a finalidade, as características do processo penal, e aí já eu começo a compartilhar minha tela para a gente conversar sobre isso. Só que, antes de eu começar sobre isso, eu queria saber se vocês conseguiram, turma, dar uma lida, ainda que por cima, no processo que eu mandei para vocês. Vocês já tiveram tempo de fazer isso? Se não tiver tempo, não tiver tido tempo, por favor, dê uma lida no processo. Eu coloquei esse processo no AVA, já mostro onde tem lá, é só você abrir, que aí tem processo real. A Rafaela diz que sim, a Vitória também, que coisa boa, meninas, meus parabéns, porque vai ficar mais fácil para vocês quando eu for conversando sobre o processo penal, para você entender o que é o processo penal, o conceito, as características, se você tiver lido. Então, turma, a nossa cadeira, muito embora todos os 4 créditos sejam teóricos, ou seja, a nossa cadeira ela não é prática, eu tenho que, dentro dessa teoria, eu procuro sempre tornar a teoria a mais prática possível. Então, esse processo é um processo que veio desde o inquérito policial, ao auto de prisão em flagrante, ao ajuizamento da denúncia, e esse processo sobe até a apelação. Eu coloquei um processo que até o advogado apelou e o tribunal julgou. Então, você consegue ver o passo a passo do processo penal. Não sei se vocês lembram, na aula passada, eu estava conversando sobre o processo penal e eu disse assim, turma, a gente consegue dividir o processo penal em 3 partes. A primeira parte é a parte de investigação, né, que aí a gente vai conversar sobre o inquérito, sobre o TCO, só que investigação também existem outras formas de investigar, como é o caso da CPI, como é o caso também do PIC. O PIC é do Ministério Público. O Ministério Público às vezes investiga crime. E o nome lá do Ministério Público é o Procedimento Investigativo Criminal. Então, o PIC, turma, ele... Só ligar, aceitar a pessoa. Aí o PIC, turma, ele também investiga. Então, o processo penal ele é dividido nessa parte de investigação, mas também a parte de processo. E essa parte de processo, essas 2 primeiras partes, você tem naquele processo real todo. Então, naquele processo real todo, você vê um auto de prisão em flagrante e vê um inquérito policial, como é que ele funciona. Que é a primeira parte, que é principalmente o que a gente vai estudar na nossa disciplina. Aí depois que o juiz recebe a denúncia, e eu mostrei para vocês, né, a decisão do juiz recebendo a denúncia, quando o juiz recebe a denúncia, aí vocês vão aprender em processo penal 2, quando ele aceita a acusação. O Ministério Público ajuizou a denúncia, ou você, enquanto advogado, ajuizou a queixa-crime, e aí se o juiz aceitar aquela acusação que você está fazendo, o juiz recebe a denúncia e começa o procedimento, né? E aí esses procedimentos de drogas, o procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, todos vocês vão ver na disciplina Processo Penal 2. E aí, naquele processo, você vê que tem a condenação do cara, e o cara sendo condenado, vai ser aplicado o direito material. Na aula passada eu disse até a finalidade do processo penal, em rápidas palavras, é a gente saber, né, no caso, o Estado juiz, a jurisdição estatal, saber se um crime aconteceu, em um crime tendo acontecido, quem é o autor desse delito, e ao autor desse delito se aplicar o direito material, que é o direito penal em si. Vocês, para estarem aqui nessa disciplina, vocês fizeram 3 cadeiras de direito penal. Penal 1, penal 2, penal 3. Lá em penal 2 e penal 3, vocês viram uma série de crimes. E eu mega recomendo que você veja o penal 4, tá? Que é onde você vê a legislação especial. É um optativo. Então, para você estar aqui, você viu penal 2, penal 3, e você viu lá, por exemplo, crime de homicídio, pena de 6 a 20 anos. Crime de estelionato, pena de 1 a 5 anos. Enfim, você viu a quantidade de crimes e viu que cada crime ele tem uma pena. E aí o direito processual penal ele serve exatamente para isso, para conseguir aplicar o direito material, para conseguir aplicar o direito penal.
Só que a Constituição, ela diz que ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal. E é esse o ponto do porquê existe o direito processual. Por que existe o direito processual civil, o direito processual penal, o direito processual constitucional, o direito processual administrativo. Exatamente porque a Constituição, ela determina que ninguém vai ser privado das suas liberdades, da sua liberdade, né, ou dos seus bens sem um devido processo legal. E aí, pessoal, o direito processual, ele existe exatamente para isso, para dar o devido processo legal à pessoa. E no âmbito criminal, no âmbito do processo penal, o que a gente quer, o que o Estado, o juiz quer, é saber se o crime aconteceu ou não, e ele acontecendo, saber quem foi o autor, para poder aplicar ao autor daquele crime a sanção penal, que pode ser a perda de bens ou mesmo a perda de liberdade. Então, o processo penal, depois dessa primeira fase, que é a fase investigatória, ele, que é dispensável, nem sempre precisa haver investigação, a gente vai ver, eu vou bater nessa tecla várias vezes, que o inquérito policial é dispensável. Para existir processo penal, não necessariamente precisa existir inquérito, mas primeiro o que acontece ordinariamente é ter a investigação, depois da investigação tem o processo penal em si, e ao final, se o juiz absolver, morreu, o cara está absolvido, morreu. Agora, se ao final o juiz condenar, aí vai ser aplicado o direito material, que é o direito penal. Essa pena, privativa de liberdade, pena restritiva de direito, ou pena de multa, que vocês estudaram em pena 1. Então, eu acho que agora, né, que vocês estão no 5º semestre, vocês conseguem perceber com mais clareza como os ramos do direito eles se relacionam, que o direito acaba sendo um só. Então, qual é a relação que eu posso estabelecer com o direito processual e o direito material? O direito processual, que é o que a gente vai ver aqui, ele é um instrumento para aplicar o direito material. Trazendo para a gente o direito processual penal, ele é um instrumento do Estado juiz para aplicar o direito penal, para aplicar a pena do direito penal, óbvio, se for o caso de aplicar a pena. E aí, se for o caso de aplicar a pena, esse cara que sofreu investigação do inquérito, por exemplo, que sofreu todo o processo penal, que aí vocês viram no processo real como é um processo, vocês viram no processo real como é um processo real, inclusive nesse processo real tem lá até a apelação, né, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem 3 câmaras criminais, tem a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça julgando essa apelação. E aí esse cara, em sendo condenado, passa para si outra fase, que é a fase de execução penal. E, turma, aqui no Ceará, a gente só tinha uma vara de execução penal até 2000 e, sei lá, até 2010, até 2012, por aí. Era uma vara de execução penal, e no Ceará não, me perdoe, em Fortaleza. Era uma vara de execução penal para todas as varas criminais, de tóxicos, varas de trânsito, de Fortaleza, era só uma, que era até que o doutor Bessa, ainda continua ele. E aí foi criado mais outras varas criminais, mais 3 varas criminais, e a gente agora tem, varas criminais não, varas de execuções penais, e aí agora a gente fica nessas varas de execução penal, né? Então, o processo penal, como você vai dividir na fase de inquérito ou na fase de investigação, que é muito que a gente vai estudar na nossa disciplina, depois na fase do processo em si, que aí você pode ver como funciona, isso é em processo penal 2, e depois na fase de execução penal, que aí você vê mais em processo penal 3. Show? Então, dada essa noção inicial e mostrando para vocês a importância de vocês, pelo menos, verem esse processo real, né, que eu coloquei para vocês, eu vou começar a compartilhar minha tela. Turma, eu sei que tem gente entrando agora, né, e eu vou começar a compartilhar minha tela. Se alguém falar aí no grupo, professor, pede para me aceitar, pede para aguardar um pouquinho, porque realmente quando eu começar a compartilhar, eu vou ter que ficar todo o tempo voltando aqui, atrapalhando a aula, entendeu? Tem gente entrando o tempo todo, agora, por exemplo. Mas enfim. Oi, Matheus, bom dia, cara. Tudo bom com você? Espero que sim. Meu sonho é que essa extensão funcione, viu, Fernando? Mas na próxima aula, eu vou abrir essa extensão pelo Mac. E aí eu vou abrir essa extensão pelo Mac, pelo Mac não, pelo Parallels, né? Que é como se fosse o Windows aqui no Mac. Pronto. Deixa eu ver, tem alguém querendo entrar. Show. Sejam bem-vindos, bem-vindas a todos. Show. Turma, então eu estou apresentando a minha tela agora, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é ir no AVA. É super importante, esse é o AVA, tá? Da nossa disciplina. Oh, meu Deus. Um minuto.
Então, eu até que mudar essa imagem, turma, porque eu não tive tempo ainda, mas eu vou mudar essa imagem aqui da nossa, do nosso AVA. Show! Então, turma, aqui é o AVA da nossa disciplina. Uma coisa importantíssima é você sempre acompanhar todas as matérias com o plano de ensino, tá bom, turma? Porque eu já expliquei para vocês todo o processo do plano de ensino, o que é o plano de ensino, e a gente viu que lá tem um conteúdo. Então, ó, a gente vai entrar na unidade 1, que é a introdução ao processo penal, ao direito processual penal, que é essa introdução que eu estou conversando com vocês. Aí, na aula de hoje, eu vou conversar com vocês sobre o direito de punir e pretensão punitiva. Nesse meu discurso inicial, eu já passei a apresentar para vocês esse... Vou achar aqui o volume, porque o povo entra aí... Sim, aí eu já falei para vocês sobre um pouco sobre o direito de punir e pretensão punitiva, mas a gente vai conversar um pouco sobre esses conceitos. Aí a gente vai ter que entender nessa aula o conceito, as características e a finalidade do processo penal, a relação dos processos penal com outras disciplinas, a fonte do direito processual penal, um pouco do desenvolvimento histórico do processo penal, os sistemas processuais penais que existem, né, que é inquisitivo, acusatório e misto. O nosso, turma, é o acusatório. E sobre isso, eu coloquei para vocês assistirem uma aula do Luiz Flávio Gomes. O Luiz Flávio Gomes, eu acho que ele já foi todos os cargos que você imaginar. Ele já foi delegado, já foi promotor, ele já foi juiz, e ele tem um cursinho, né? E ele hoje é deputado estadual, lá de São Paulo. Então, tem essa aula para você assistir, do Luiz Flávio Gomes, sobre sistemas processuais, e aí você vai ver, né, a diferença de sistema inquisitivo, acusatório e misto, que é uma coisa que a gente vai estudar juntos, e depois a gente vai entender os sistemas processuais, a lei processual penal no tempo e no espaço, que é o artigo 1º ao 3º do CPP. Então, nessa unidade, a gente tem que sair dessa unidade sabendo de tudo isso. E aí, até para ajudá-los no estudo, eu vou voltar só para aceitar um colega, não precisa mais. Aí, eu coloquei na unidade 1 o vídeo, né? Ó, eu entrei aqui no AVA, unidade 1, Introdução ao Direito Processual Penal. Aí eu coloquei um vídeo sobre os sistemas processuais para você assistir, caso você queira. E coloquei, turma, material complementar. Esse material complementar, existe essa nota de aula, que aí você pode clicar e baixar. E essa nota de aula ela vai te ajudar, né, a entender um pouco mais sobre o processo penal. Existe também outra nota de aula sobre lei processual penal no tempo e no espaço, aqui é do artigo 1º ao 3º do CPP. E existe uma decisão sobre lei processual penal no tempo, que aí depois eu converso um pouco sobre essa decisão. Então, para nos ajudar, turma, aqui só para nos guiar, eu vou pegar essa nota de aula. Acho que não está confirmado aqui. Peraí. Estranho. Pronto, eu vou pegar essa nota de aula, turma, só para a gente começar a conversar um pouco sobre ela. Mas aqui dá. Turma, vamos lá. Então, turma, por que existe o direito, né? Só para lembrar um pouco de introdução à ciência do direito. O direito, turma, ele tem como finalidade, uma das principais finalidades do direito é alcançar a paz social, né? Porque o homem, ele é um ser essencialmente gregário, o homem tende a se agregar. Então, a gente tende a achar alguém para casar, a gente tende a construir família, então a gente tende a viver em sociedade. Difícil é aquele que gosta de viver fora da sociedade. Existe dentro da filosofia helenística, né, um cara chamado Diógenes de Sinope, com cinismo, e aí ele prega que a gente deve fugir da sociedade porque todo mundo é doido. Mas se a gente fugir da sociedade, a gente não vai ter o nosso Mac, não vai ter nosso computador, não vai ter nosso carro, não vai ter o nosso celular, não vai ter o nosso Instagram, não vai ter a Carol Conká. Enfim, aí o que é que acontece? A gente, então, o ser humano, ele tende a viver em sociedade. E vocês aprenderam a introdução à ciência do direito que se tem duas ou mais pessoas, existe o direito. Então, o direito ele tem como finalidade primordial alcançar essa paz social. E essa paz social, o direito alcança, entre outros mecanismos, punindo as condutas que são lesivas à paz social. Então, o direito, ele pune, por exemplo, o inadimplemento contratual. Ontem mesmo uma amiga pediu para eu fazer um termo de acordo para ela veio aqui para casa, eu fiz um termo de acordo, e aí lá nesse termo eu coloquei uma cláusula de que o descumprimento ensejará multa de 10% sobre o valor e outras correções, tananã, tananã.
Ou seja, por um inadimplemento contratual, se eu faço um contrato com você e eu acabo não cumprindo esse contrato, o direito ele vem e me pune, me aplicando multa, me aplicando juros, me aplicando a correção monetária. Se eu, por exemplo, aqui em casa acabou de chegar o boleto do IPTU, né? Que eu, na realidade, já fui pagar tudo, porque, enfim, às vezes chega, às vezes não chega. E aí chegou esse boleto do IPTU. Se eu não pagar o IPTU, vem o direito tributário e vai me aplicar, vai exigir, né, vai fazer com que a Procuradoria do município me cobre, ajuize uma ação penal contra mim, e além do que eu vou dever de IPTU, eu vou ter que pagar juros, correção monetária, multa. Então o direito ele vai aplicando sanção. Todos os ramos do direito têm um tipo de punição para evitar que a gente pratique aquele ato que viola a paz social. E aí, se é muito, muito, muito pesado a paz social, aquele ato que você está cometendo, aí surge o direito penal. Lá em Direito Penal 1, vocês viram os princípios do direito processual penal, e um desses princípios, vocês viram o princípio da intervenção mínima, que o direito penal ele deve intervir o mínimo possível nos fatos sociais. Por quê? Porque ele é um ramo mais enérgico do direito. O direito penal, turma, ele é o único dos ramos do direito que pode aplicar a pena privativa de liberdade. Ah, professor, o civil pode. Tá bom, mas o civil só pode em um caso, que é no caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. Então, veja que, como o direito penal ele é o ramo do direito mais enérgico, ele deve ser o que a gente chama de última ratio. Última ratio é a última instância. E aí o direito penal, ele deve ser aplicado só naqueles fatos que mais lesam a paz social. Quando pratica um fato que mais lesa a paz social, quando existe esse fato, o legislador, ele traz esse fato e o tipifica como crime. E aí vocês viram que um crime depende de uma lei ordinária feita pela União, uma lei ordinária que só pode ser aplicada da vigência dela para frente, ela não retroage quando ela é ruim. Enfim, todos esses princípios do direito penal, que vocês vieram estudando até agora, né? Então, o legislador, ele seleciona os fatos que ele considera mais graves à paz social e tipifica esses fatos como crime. Quando esses fatos não são tão graves mais à paz social, ele retira esse crime, que é o que a gente chama de abolício crimes. Então, o adultério, por exemplo, quando o Código Penal foi criado em 1940, adultério é, sim, considerado um fato social super lesivo à paz da sociedade. Só que em 2005 perceberam que adultério não é tão lesivo assim, aí retiraram o adultério como crime. Então o legislador está todo o tempo olhando a sociedade e percebendo fatos mais lesivos à paz social, vamos tipificar como crime. Fatos não lesivos à paz social, não são tão lesivos assim à paz social como adultério, então vamos tirar isso, não é mais crime. O fato é que, então, turma, quando eu pratico um crime, quando eu pratico uma infração penal, e infração penal é um gênero com duas espécies, que são os crimes e as contravenções penais, quando eu pratico um crime ou delito, são sinônimos, ou quando eu pratico uma contravenção penal, a mim é dado o direito do Estado de aplicar o direito material. É o que a gente chama de pretensão punitiva. Então, quando eu, por exemplo, pratico um crime de homicídio, de aborto, de infanticídio, a Carol Conká, a discussão agora da moda é saber se a Carol Conká, ela cometeu ou não crime de injúria, né? Só quem vai poder dizer se aplicou ou não, se a Carol Conká cometeu ou não crime de injúria é o Estado juiz. Eu sei que tem um monte de gente aí na internet postando, se achando juiz, julgando, não sei o quê, mas no final das contas, só quem pode dizer se houve ou não crime é o Estado juiz. Então, se a Carol Conká, em tese, tiver cometido o crime de injúria, aí a Carol Conká tem que ser processada, lembre, ninguém pode ser privado dos seus bens ou da sua liberdade sem devido processo legal, e após o processamento da Carol Conká, o juiz tem que decidir se ela é culpada ou inocente, e em ela sendo culpada, aplicar o direito material. Então, em tese, quando alguém comete um crime de injúria, um crime de furto, de roubo, de estupro, de corrupção passiva, em tese, quando eu cometo esse crime, surge para o Estado juiz o direito de me aplicar a pena, o direito de me aplicar a sanção penal. E esse direito de aplicar a sanção penal é o que a gente chama de pretensão punitiva do Estado. Porque no nosso Estado,
Só quem pode aplicar a sanção pelos crimes é o Estado. Então, só quem pode punir os autores dos crimes, como regra, é o Estado. Então, a partir do momento em que a Carol Conká falou aqueles dizeres, e em tese ela cometeu o crime de injúria, ali passa a existir a pretensão punitiva do Estado, de punir um autor, uma possível autora de um crime. Eu não estou dizendo que ela cometeu ou não. Punir a possível autora de um crime. E aí, se o Estado entender, ele vai, no caso, injúria é crime de ação penal privada, aí vai a vítima entrar com a queixa-crime, o juiz pode aceitar essa acusação, que é o recebimento da queixa-crime, iniciar o processo penal, e ao final, se a Carol Conká for realmente cometido o crime no entendimento do Estado juiz, representado ali pelo magistrado, pelo juiz, aplica o direito material para ela, que no caso é o direito penal. Então, turma, o processo penal, ele é um instrumento moderno utilizado pelo Estado para a solução das lides penais. Ele é um instrumento garantista do indivíduo contra o abuso e do intervencionismo estatal. Em outras palavras, o processo penal é um instrumento do Estado para o Estado aplicar o direito material, o direito penal, se for o caso. Porque pode ser que uma pessoa tenha sido absolvida, e se ela é absolvida, o Estado não vai poder mais aplicar o direito material. E também, turma, o processo penal, ele nos dá uma série de garantias contra o abuso do Estado. Então, vocês vão ver que para o Estado mandar me prender, ele tem que cumprir vários requisitos. Então, a gente vai estudar, por exemplo, os requisitos da preventiva, os requisitos de quando alguém está em flagrante delito, os requisitos da temporária, e tudo isso é regulamentado pelo direito processual. Então, o direito processual, ele faz basicamente duas coisas. Primeiro, ele é um instrumento, né, para o Estado exercer a pretensão punitiva dele, ele é um instrumento para o Estado aplicar o direito material, se for o caso, e ele também é um instrumento para nos proteger dos arbítrios estatais. Então, o direito processual penal, ele vai regulamentar lá o contraditório e a ampla defesa, que são direitos da gente que está na Constituição, ele vai colocar os requisitos para eu ser processado, os requisitos para o juiz aceitar uma denúncia contra mim, ele vai colocar os requisitos para o juiz mandar me prender. Então, de um certo modo, o direito processual penal, ele não só ajuda o Estado a aplicar a pretensão punitiva dele. De um certo modo, o direito processual penal, ele é um conjunto de regras, turma, e princípios que eles nos protegem contra essas arbitrariedades estatais. Então, por exemplo, não é só porque o promotor de justiça, que é o representante do Estado acusação. Então, vocês viram em pena 1 que a regra é que os crimes são de ação penal pública, né? Significa que o Ministério Público é que vai processar as pessoas. Então, em direito penal 1, vocês viram que os crimes são de ação penal pública, então o membro do Ministério Público, ele é o Estado acusador. Então, o membro do Ministério Público é o Estado acusador e eu tenho um vizinho, por exemplo, que ele é membro do Ministério Público, ele é promotor de justiça. E esse vizinho, ele pegou uma briga comigo, um ranço, alguma coisa, e ele quer me processar criminalmente para me prejudicar. O direito processual penal, ele traz um conjunto de regras dizendo, ó, juiz, se o Ministério Público ou uma vítima de um crime de ação penal privada processar alguém, você só pode aceitar a acusação se tiver presente esses requisitos. Ou seja, o direito processual penal, ele está me defendendo de acusações levianas que, porventura, um promotor de justiça que não gosta de mim ou de você possa ajuizar essa denúncia contra a gente. Então, o que é que acontece? O direito processual penal, ele vem a ser esse instrumento de aplicação do direito material, do direito penal, e vem a ser também um conjunto de regras e princípios que eles nos defendem desse intervencionismo aleatório demais do Estado. Tá dando para entender, pessoal, essa noção introdutória? Pronto, ó. Pode escrever, tá, turma, no chat, que aí eu paro, venho no chat e pergunto, tá bom? E pergunto não, e leio. KKKKK, o povo engraçado. Aí tinha gente falando sobre o crime de tortura. Rebeca, crime de tortura não é. Porque a tortura, turma, a tortura psicológica, ela é um crime que precisa de uma finalidade específica. Por isso que eu recomendo demais que vocês vejam o Penal 4. A lei de tortura é a Lei 9455 de 97, Vitória. E aí, na Lei 9455 de 97, existem vários tipos de tortura. Existe a tortura para confessar,
existe a tortura, quando você é um delegado e se omite de proteger aquele preso. Então, a tortura, ela requer uma finalidade especial. Tortura, posso te dizer que não é. E eu não sei se vocês viram um delegado, ele publicou, não lembro se foi no Twitter, em alguma coisa assim, que ele vai entrar em contato com a família para poder orientar o que a família pode fazer. Turma, um delegado, principalmente sendo injúria, um crime de ação penal privada, um delegado ele não pode fazer esse tipo de conduta, tá? Pelo menos não deve, né? Pelo menos fazer esse tipo de conduta. Eu achei super delicado. No meu ponto de vista, o que ele quer muito pode chamar a atenção, e isso é uma opinião minha, não sei se é ou não, mas ele não pode, o Estado não pode. Já pensou, toda briga de vizinho, alguma coisa, aí lá vem um delegado orientar o que acontece. Isso não existe. Até porque o delegado, ele só tem autonomia, e vocês viram isso em penal 1 e vão revisar comigo, ele só tem autonomia para poder iniciar uma investigação, por exemplo, sem qualquer iniciar uma investigação sem qualquer pedido de alguém, se o crime for de ação penal pública incondicionada. Então, tão somente se o crime for de ação penal pública incondicionada, é que ele teria autonomia para, sem ser provocado por ninguém, ele teria autonomia para poder iniciar uma eventual investigação, se o crime fosse de ação penal privada. Injúria, de acordo com o 145 do Código Penal, é um crime de ação penal Se o crime for de ação penal pública incondicionada, aí que ele teria essa autonomia de iniciar uma investigação sem a pedido de ninguém. Como injúria é um crime de ação penal privada, que está no artigo 145 do Código Penal, o delegado, em tese, não poderia fazer isso. Vocês já viram o delegado ligando ou indo para casa de vocês, dizendo o que vocês têm que fazer? Nunca. Por isso que, no meu ponto de vista, ele quis muito mais chamar a atenção do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, kkkk, né, eu já ia dizer, kkkk, a Vitória, em qual situação o juiz não recebe uma ação? Vitória, nas situações do 395. São as situações em que o Código de Processo Penal, o artigo 395 do CPP, são as situações em que o Código de Juízo tem que rejeitar a denúncia ou a queixa. Esse 395 você vai ficar em Processo Penal 2, não é comigo, mas se você já quiser dar uma coisa... Ó, a gente entrando agora, peraí. Show. Aí, tá ótimo. Aí, pois é, vi o pessoal no Instagram falando isso. Não, pois é. E eu digo sempre pro meu aluno, turma, não acredite muito no que você vê no Instagram, tá bom, turma? Ou então muito no que você vê em jornal, porque assim, eu tenho o maior respeito pela profissão de jornalista, eu juro que eu tenho. Mas assim, o jornalista não é formado em direito, então muitas das coisas algumas coisas, né, que eles possam vir a falar, podem não estar corretos juridicamente. Como você, por exemplo, é muito comum confundir racismo com injúria racial e por aí vai. Aí, Rafael, o delegado não poderia agir dessa forma como pessoa física ou sempre será vinculado à profissão? Como pessoa física, em tese, ele não tem problema de fazer isso, não. O problema Rafaela, o problema é que para o Supremo, cada vez mais, o policial é policial 24 horas por dia. Tanto é que ele tem que agir, se mesmo ele estando de folga, de férias, de licença, se ele puder agir para evitar um assalto, por exemplo, ele é obrigado a agir. E ali eu não sei até que ponto ele não usou o cargo para poder dizer que, eu, enquanto delegado, estou indo lá. Ele, como pessoa física, sem se apresentar como delegado, sem usar a função de delegado, então ele pode. Mas ele publica para o mundo todo, né? E eu acho que o própria conta dele é delegado, não sei quem, e aí ele publica para o mundo todo dizendo que ele vai fazer isso, meio que ele está usando a função, né? Mas enfim, isso é só a minha opinião. Não sou eu que vou julgar, não sei se ele vai ser processado eticamente, né, no âmbito administrativo, não sei, acho que não. E não sou eu que vou julgar, eu só posso dar a minha opinião. Aí, Rebeca, quando eu li, achei muito sem noção e o pessoal concordando. Aí a Priscila disse, desculpa ficar entrando e saindo, professor, mas a minha internet tá péssima. Poxa, Priscila, Priscila, quer dizer que eu já te aceitei e mesmo assim tu precisa ficar pedindo minha autorização, Eu tô cada vez mais sem entender como é que eu faço. Como é que eu falo? Porque pra mim, se eu autorizei você uma vez, era o que eu sabia, né? O que eu achava. Era se eu autorizei uma vez, você podia entrar e sair quantas vezes quiser. Pelo que eu tô vendo, pelo que a Priscila falou, não é muito assim. Eu acho que eu tenho que ficar autorizando, mas não tem problema não. Vamos seguindo. Se eu demorar Pois é. A Lívia tá dizendo que no dela mas da Priscila parece não ser. Enfim, se alguém entrar depois, eu aceito, turma, de boa, só que eu vou aceitar no momento oportuno. Galera, sim, aí voltando aqui, turma, para nossa matéria. Tá dando para entender essa noção inicial, para que serve o processo penal, o que é o processo penal,
que aí agora eu vou acompanhando ali na nota de aula para ficar mais fácil vocês perceberem isso. Pronto, tá dando, né? Ana Maia, Nayara, obrigado aí pelo feedback. Rafaela, obrigado pelo feedback. Show. E depois, turma, quando vocês lerem livros, quando vocês tiverem um estudo paralelo, vai ficar até mais tranquilo ainda de vocês entenderem, já que vocês já sabem essa noção. Turma, aí alguns conceitos, tá, de processo penal, né? Eu acho que com o que eu falei, você já consegue formular o seu conceito de processo penal. Você pode dizer que o processo penal, ele é um ramo do direito público, que ele é um ramo do direito público, que possui conjuntos de regras e princípios que norteiam o Estado na pretensão punitiva, na aplicação da pretensão punitiva, e nos protege da intervenção estatal, né, arbitrária estatal. Enfim, dá para você já fazer o seu próprio conceito. Se você quiser treinar depois, fazer o seu próprio conceito, eu vou até lhe ajudar, que a gente traz outros conceitos aqui, tá? O Capês, ele vai dizer que o direito processual penal é o conjunto de princípios e regras, tá, turma? Quando a gente fala de norma, esse conceito aqui, ele merece ser só alterado porque norma é um gênero com duas espécies, as regras e os princípios. Então, quando ele fala princípio, fala norma, a norma, no caso aqui, ele quis dizer regra. Então, o direito processual penal é o conjunto de normas, ou então o conjunto de princípios e regras que disciplinam a composição das lides penais. Composição, turma, significa solução. Vocês já viram de processo civil? Já viram a composição amigável. Composição é terminar a lide, terminar aquela problemática penal. Então, o direito processual penal, ele é o ramo do direito que disciplina a composição penal. Como é que a gente soluciona uma lide penal? E uma lide penal, ela acontece quando, em tese, alguém comete um crime ou uma contravenção penal, por meio da aplicação do direito penal objetivo, né? O direito penal objetivo é o direito processual, é um direito instrumental. Então, o processo penal, ele vem a ser, de acordo com o Capês, um conjunto de regras e princípios que disciplinam a composição das lides penais. O que são lides penais? São situações em que, em tese, eu cometi o crime, como foi o caso da Carol Conká, e aí surge para o Estado, quando em tese eu cometi um crime, surge para o Estado a pretensão punitiva. A intenção dele, a pretensão dele de me punir se eu realmente cometi esse crime. Show? De aplicar o direito penal, o direito material, né, o direito penal a mim se eu cometi esse crime. Já o Torinho Filho vai falar que o direito processual penal é o conjunto de normas e princípios, regras e princípios, tá? Que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal objetivo, né, do direito penal. O direito penal objetivo, turma, na verdade, eu acabei falando que era direito processual, na verdade, o direito penal objetivo é o direito penal mesmo previsto na lei, né, são as leis. O direito penal objetivo, ele não é o subjetivo é quando é o direito penal aplicado a mim, é o meu ponto de vista sobre o direito penal. O direito penal objetivo é eu ver o direito penal, as leis do direito penal, no âmbito abstrato. Então, o direito penal objetivo é olhar lá o artigo 121, que está escrito matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Esse é o direito penal objetivo. Então, o direito processual penal é o conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal objetivo. É o que eu sempre digo, o direito processual penal, ele é um instrumento de aplicação do direito penal. O direito processual penal, então, ele é um instrumento de aplicação do direito penal. Então, o direito processual penal é o conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, a sistematização dos órgãos jurisdicionais, então, qual é a relação, por exemplo, do juiz de primeira instância com as câmaras criminais, como é que um processo sai da primeira instância e vai para a segunda, sai dos tribunais de justiça ou dos TRFs e vai para o STJ, e respectivos auxiliares, bem como a persecução penal. Então, uma matéria que a gente vai ver, por exemplo, os sujeitos processuais, né? Os sujeitos processuais são regulamentados pelo direito processual penal. E também ele vai regulamentar a persecução penal, né? A persecução penal é exatamente essa atividade do Estado de investigar o crime, de processar a pessoa, de condenar a pessoa. Então, para a gente ler de novo, o direito processual penal, ele vai ser o conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal. Ou seja, ele regula a aplicação do direito penal que a gente conhece. Regula a sistematização dos órgãos de jurisdição e respectivos auxiliares, bem como a persecução penal. E o direito de punir, galera, sempre é do Estado, ok?
Então, o direito de punir é sempre do Estado. Excepcionalmente, o Estado permite que você venha a punir, que não é nem a punir, mas, por exemplo, quando não dá tempo do Estado entrar para te ajudar, como é o caso da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal, das discriminantes, que é no artigo 23 do Código Penal. Mas, essencialmente, só quem tem o direito de punir as pessoas é o Estado. Algumas vezes, né, já apareceu pelo menos umas 2 vezes, uma matéria dizendo que lá no Rio de Janeiro, a população conseguiu render um menor que estava assaltando, aí a população linchou esse menor, tirou a roupa desse menor e ainda amarrou esse menor num poste. Não sei se vocês viram isso. Dá para pesquisar aí, turma, se você quiser, tá? Então, no Rio de Janeiro, isso vem acontecendo, né? Alguém mata outra pessoa, alguém estupra, aí vai a população e, se tiver oportunidade, vai lá e lincha. Turma, nesse caso, as pessoas que estão envolvidas lá com os murros nesse menor, as lesões desse menor, com colocar o menor constrangido, né, de pelado, não estou defendendo bandido, não, pelo amor de Deus, eu só estou defendendo o mínimo de respeito à dignidade humana, né, de todo mundo, da vítima, do menor, do criminoso, enfim. Mas isso aí é outra discussão que a gente tem depois. E aí o fato é que se enquanto eu estou em legítima defesa, não tem o menor problema eu agir. Mas vocês viram que, pelo excesso no uso da discriminante, pelo excesso na legítima defesa, no estado de necessidade, por exemplo, você responde. Então, enquanto eu estou em legítima defesa, eu posso agir, mas a partir do momento em que eu consegui render o bandido e passei a esmurrar nele, eu estou aplicando o meu direito de punir nele, né? Que eu não tenho esse direito, a bem da verdade. Porque só quem tem o direito de punir é o Estado. O Estado é a única entidade capaz de exercer com legalidade e legitimidade o ius puniendi. Ius puniendi, ius, né, o jus, significa direito, puniendi, de punir. Então, o Estado é o único que pode exercer o ius puniendi. Ainda se o crime for de ação penal privada, como é o caso aí da Carol Conká, que é o crime de injúria, que o artigo 145 do Código Penal diz que é um crime de ação penal privada, ainda que o crime seja de ação penal privada, só quem pode exercer o direito de punir é o Estado. Então, ainda que você me chame de gordo, de baitola, de não sei o quê, você me xingue de cometendo um crime de injúria contra mim, por mais que eu seja a vítima, quando eu te processar, se você vier a ser condenado, o direito de te punir, ainda que o crime seja de ação penal privada, é do Estado. Os únicos que, em tese, têm o direito de punir sem ser o Estado, e é em tese mesmo, são os índios. Porque os índios, eles têm uma lei própria, que é a lei dos índios, né? E essa lei, ela garante aos índios de acordo com o ritual da sua tradição, de acordo com a sua cultura, punir as pessoas da maneira como aquela tradição manda punir. Mas não pode haver pena de morte. Então, se nós estamos numa tribo indígena e eu cometo um crime que é considerado um crime para a aldeia, por exemplo, a gente tem lá a nossa caça e eu comi a caça sem autorização de quem quer que poderia me dar autorização. Aí isso eles podem me julgar e me prender. Se isso for tradição da gente, né, da nossa comunidade indígena. Então, em tese, o único que teria essa legitimidade de punir alguém seriam os indígenas, mas não pode haver pena de morte, certo? Não posso ser condenado à morte. Mas a regra é que quem tem o direito de punir os autores dos crimes é o Estado. Caso, turma, você faça justiça com as suas próprias mãos, ou seja, você tem uma pretensão legítima e você venha fazer justiça, você, em tese, pode cometer o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Turma, esse crime de exercício arbitrário das próprias razões, você viu em Penal 3. Ele chama de justiça privada. Esse crime acontece quando, por exemplo, eu estou te devendo um dinheiro e aí você está me cobrando, eu não estou te pagando de jeito nenhum. A sua pretensão é legítima, realmente eu te devo esse dinheiro, mas eu não estou te pagando e você está me vendo viajando, andando de executivo, não sei o quê. E aí você chega para mim, você chega aqui em casa e pensa assim, rapaz, eu já sei. O Sidney tá me devendo R$5.000.
eu vou pegar essa televisão dele aqui, que custa 10, só um exemplo, porque é bom que ele aprende. Ou seja, você está pegando a minha TV para cobrar uma dívida sem a minha autorização, para cobrar uma dívida, né, para se quitar de uma dívida e ainda está me aplicando uma certa punição que é eu pagar mais do que eu de fato te devo. Se você, ao invés de buscar o judiciário para te cobrar, entrar aqui em casa e fazer justiça com suas mãos, o nome desse crime é exercício arbitrário das próprias razões. Que você pode responder por esse crime, é um crime que a pena não é muito grande, né, que é detenção de 15 dias a um mês. Em outras palavras, a gente sempre tem que procurar o Estado, sempre, sempre, sempre. Quando a gente, aliás, sempre aspas, né? Quando dá tempo, porque se não der tempo, aí você pode agir em legítima defesa, por exemplo, como a gente já falou. Caso você não cometa, caso você não procure o Estado, diga, o Estado demora muito, eu vou logo resolver esse problema, o seu crime é esse. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer uma pretensão legítima. Salvo quando a lei o permite. A lei permite que você satisfaça a sua pretensão legítima, sem precisar do Estado, no uso das discriminantes, né? Então, o direito de punir é do Estado. Caso você faça justiça com suas próprias mãos, o mínimo que você vai cometer é o crime do 345 do Código Penal. Aí, o direito de punir, turma, é um direito abstrato. Ele é genérico, ele é impessoal. O direito de punir, ele não é direcionado a ninguém, né? O direito de punir, ele é direcionado à sociedade toda. Então, eu posso ser submetido ao direito de punir do Estado, ao ius puniendi estatal. Você também. Então, é um direito que é para ser impessoal, né, genérico e impessoal. Mas o que a gente vê é que 90% dos presos são negros, pobres, vindos da favela, né? Eu até acho ridículo isso, a gente falar que o direito penal, o direito de punir do Estado, ela é abstrato, ele é impessoal, ele vale para todo mundo, quando se a gente vê a população carcerária, são analfabetos, negros e pobres. Porque o direito penal acaba sendo muito seletivo, né? Nossa justiça acaba sendo muito seletiva, mas essa também é outra discussão. Na teoria, o direito de punir do Estado é genérico e é impessoal. E é direcionado a todo mundo. Agora, todo mundo, né? Tá, então, eu, você, está todo mundo, a gente pode ser potencialmente submetido à concretização do ius puniendi. O que eu quero dizer para vocês é que não tem ninguém que tenha imunidade, assim, todo mundo está submetido ao direito de punir. É óbvio que existem algumas imunidades de embaixadores, mas não é que o embaixador não vai responder pelo crime. Ele vai responder pelo crime. Se o embaixador cometer um crime aqui no Brasil, por exemplo, o embaixador da China cometeu um crime aqui no Brasil, ele tem imunidade, ele não responde aqui no Brasil, mas ele vai responder no país dele. Por isso que o direito de punir, em tese, o abstrato, né, ele é para todo mundo, ele é de maneira impessoal. Eu, você, todo mundo, a gente está potencialmente submetido a esse direito de punir do Estado. Então, eu, por exemplo, se eu sair daqui embriagado da minha casa e cometer um acidente, eu não sei se vocês viram lá em Maracanaú, um cara embriagado numa Tucson, atropelou um velhinho e ainda capotou o carro dele. Pronto. Aquele cara, ele saiu de casa, ele estava bem e tal, mas depois que ele começou a beber, ele cometeu aquele crime, agora vai provavelmente ser concretizado o ius puniendi estatal para ele, certo? Então, em tese, todo mundo pode sofrer o direito de punir. Mas isso vai acontecer quando, em tese, você cometeu o crime. Que aí é a concretização do direito de punir, né? Como é que acontece? Cometido uma infração penal, o ius puniendi, né, o direito de punir, concretiza-se, transformando-se em pretensão individualizada dirigida especificamente ao suposto transgressor, especificamente a você. Então, quando comete a infração penal, esse direito penal punitivo, né, esse direito de punir do Estado, ele passa a ser específico para você, certo? Aí, conflito de interesse, com a infração penal, ele surge o conflito de interesse, pois, de um lado, tem os puniendi e o de outro tem o direito de liberdade do indivíduo, sabe, turma? A grande problemática do direito processual penal é que o direito processual penal, ele leva em conta que, por um lado, tem o direito de punir do Estado. O Estado tem o direito de punir os autores dos crimes. Por outro, tem o direito de liberdade dos indivíduos. E você não pode, turma, quando a galera aí quer tirar a presunção de inocência, quer tirar os direitos individuais da gente, isso é muito complicado. Porque você está falando que, realmente devia haver prisão perpétua, pena de morte, beleza.
Mas quando você está definindo isso, você sempre está pensando no outro, né? No estuprador, no ladrão, no homicida. Você não está pensando que potencialmente você, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa pode sofrer um processo penal, ainda que indevidamente, turma. O professor Emerson Castelo Branco, né, um grande defensor público, um grande professor de processo penal, um grande amigo. Ele, por exemplo, recentemente conseguiu livrar um cara da prisão depois de 5 anos de um estupro que não foi ele que cometeu, foi o irmão que cometeu. Então a gente sempre tem que pensar que nós somos alvos potenciais dessa pretensão punitiva, né? Essa pretensão punitiva do Estado vale para todo mundo. Então a galera começa a dizer, o nosso direito penal é muito garantista, ele protege muito bandido. Não é que ele protege muito bandido, ele protege muito a todos nós. Já que você, um dia, ainda que de maneira errada, alguém pode entender que foi você e não foi, você pode ser processado. E aí, quando você, sua mãe, seu pai, sua família vai ser processado criminalmente, aí você vai querer todas as garantias do processo penal, né? Então, esse é o grande problema do processo penal, é que, por um lado, a gente tem ius puniendi, o direito de punir do Estado, a pretensão punitiva do Estado, que ele representa a sociedade, né? Óbvio que a gente, enquanto cidadão, a gente quer que os autores dos crimes eles sejam punidos, mas, além de representar o ius puniendi, né, o direito processual penal tem que pensar que todo mundo tem o direito de liberdade, o direito constitucional à liberdade, nosso segundo direito mais importante, só pede por direito à vida, né? E aí surge com infração penal, né, esse conflito de interesse. Por um lado, o direito de punir do Estado, e por outro, do infrator, e é isso que o direito processual penal ele faz. O direito processual penal ele tenta compatibilizar, né? E a prestação jurisdicional, né? A prestação jurisdicional é uma forma de dirimir os conflitos para aplicar o direito no caso concreto. Então, só quem vai poder dizer se o cara é culpado ou inocente, o crime, é o Estado juiz. Quando o Estado, através da prestação jurisdicional, compõe a lide penal, ele aplica o direito no caso concreto, aí ele decide se eu sou absolvido, se eu sou condenado. Então, é feito tudo isso no processo penal. As questões penais só podem ser solucionadas através dos órgãos jurisdicional, não sendo possível a jurisdição voluntária, nem mesmo os crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, turma, qualquer tipo de crime, seja crime de menor potencial ofensivo, que são crimes que vão para os juizados especiais, sabe? São crimes, como o próprio nome está dizendo, crimes menos graves, como, por exemplo, o crime de injúria, de calúnia, de difamação, o crime de desacato, alguns crimes de abuso de autoridade, são crimes que vão para o juizado especial. Mas toda e qualquer lide penal é uma lide que vai ter que ser jurisdicionalizada. Vai ter que ter aí o apoio, o aparato do judiciário. Não existe jurisdição voluntária aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, turma, se você for fazer uma pesquisa, tem estados em que as lides penais só uns 10, 15% chega ao judiciário. Porque lá os promotores de justiça têm muita autonomia para fazer acordo. Eu não sei se vocês veem nos filmes, às vezes aparece assim, a promotoria está te oferecendo um acordo para não jurisdicionalizar. No Brasil até tem isso, mas depois desse acordo tem que ir para o juiz. Então sempre vai ter o juiz, que é o acordo de não persecução penal que a gente vai estudar. Então, aqui o promotor hoje ele pode fazer acordo, mas ele vai depender da homologação do juiz. Então, sempre vai ser, lide penal, sempre vai ter jurisdição necessária, né? Não vai ter a voluntária. E o processo penal ele é um instrumento moderno que o Estado utiliza para satisfazer seu direito penal, né? Então, a finalidade, turma, do processo penal é tentar compatibilizar o direito de punir do Estado, a pretensão punitiva do Estado, e o direito de liberdade do cidadão. O processo ele tem a finalidade de proporcionar a adequada solução à lide penal. Então, quando surge uma lide penal, quando em tese eu cometi um crime, surge pretensões antagônicas. Então, quando em tese a Carol Conká cometeu um crime, tem o direito de punir do Estado, a pretensão punitiva do Estado, e por outro lado tem o direito de liberdade da Carol, que com certeza ela não vai querer ser presa nem sofrer nenhuma sanção criminal. Então, qual é a finalidade do processo penal? É solucionar as lides penais, compatibilizando o ius puniendi estatal e o direito de liberdade do cidadão. E não esqueça, turma, que o direito processual penal, ele nos dá também garantias contra o intervencionismo estatal, certo? É por isso que o direito processual penal regulamenta como o Estado, por isso que o direito processual penal ele é um instrumento do Estado a aplicar o direito penal,
mas também o direito processual penal, ele vem a ser um conjunto de regras e princípios que ele vai nos proteger desse intervencionismo estatal, para vocês verem. Aí o processo penal engloba o procedimento, né, que aí a gente já conversou sobre isso, que é o processo em si, e ele engloba também a investigação e o processo como um todo. Galera, com o que eu falei agora, deixa eu ver cadê o plano de ensino. Com o que eu falei agora, a gente viu, ó, só para vocês conseguirem acompanhar o que, é que a gente está vendo. A gente já viu noções gerais do direito de punir e pretensão punitiva. A gente já viu o conceito de direito processual penal, as finalidades, algumas características que, por exemplo, que ele é abstrato, mas já eu vou falar um pouco mais das características. Aí eu vou falar agora das relações do direito penal com outras disciplinas e das fontes do direito processual penal. E se der tempo eu falo um pouco do histórico, tá bom? Então a gente já viu noções, o conceito, a finalidade, vou falar um pouco sobre as características, vou falar um pouco da relação do processo penal com outras disciplinas, as fontes do processo penal e o desenvolvimento histórico do processo penal. Para que na próxima aula a gente comece a entrar nos sistemas processuais penais, o inquisitivo, o acusatório, e depois que a gente vai falar da lei processual penal no tempo e no espaço, aí a gente acaba a unidade 1. A unidade 1 realmente ela é bem rápida. Deixa eu ver só se vocês estão com alguma dúvida. Vou parar aqui a minha apresentação. Moderação, isso, cara, exatamente. O Vitor, professor, por que a pena de morte só acaba tendo previsão legal em caso de erro declarada? Por conta de uma decisão constitucional, Vitor. Vocês devem ter aprendido em constitucional, acho que é o 1, o poder constituinte originário, né? E o poder constituinte originário, numa visão positivista, ele é ilimitado. O poder constituinte originário, ele pode tudo. É óbvio que os juízes positivistas dizem, não, eles não podem tudo, ele tem que respeitar os direitos da natureza, os direitos de propriedade, liberdade e tal, mas é uma visão mais justo positivista. A bem, na verdade, o poder constituinte originário, ele tudo pode. Então, quando foi feita a Constituição Federal e ela foi promulgada lá em 88, eles decidiram que no Brasil não vai haver pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, foi só por uma decisão do constituinte da época. Tranquilo, cara? Turma, anotem aí as características do processo penal, tá? As características do processo penal. O processo penal, ele goza... A primeira característica que a gente pode dizer é que o processo penal, ele goza de autonomia, né? O direito processual penal, ele goza de autonomia. O direito processual penal, ele goza de autonomia. Autonomia a quê? Autonomia em relação aos outros ramos do direito. Então, assim, o direito processual penal, muito embora ele seja um instrumento para aplicar o direito penal, ele não é subordinado ao direito penal. O direito penal tem a sua autonomia, o direito processual penal também tem a sua autonomia. Então, o direito processual penal, ele goza de autonomia. Significa que ele não é subordinado ao direito penal. Ele é subordinado à Constituição, mas ele não é subordinado ao direito penal. O direito processual penal, ele goza da característica da instrumentalidade. Então, bote autonomia e instrumentalidade. E não, né? Eu vou falar outra característica ainda. A instrumentalidade significa que o direito processual penal, como vocês já estão cansados de saber, porque eu já venho repetindo desde a aula passada, é que o direito processual penal é um instrumento de aplicação do direito material. Então, o direito processual penal, ele é um instrumento de aplicação do direito processual penal. Ou do direito penal, né? O direito processual penal é um instrumento de aplicação do direito penal. Por isso que a gente diz que o direito penal, o direito processual penal, ele gosta da característica da instrumentalidade. E, por fim, uma última característica que você pode colocar aí é que o direito processual penal, ele tem a característica da normatividade. Essa característica da normatividade significa que o direito processual penal ele tem uma codificação própria, que é o CPP. Então, o direito processual penal ele tem codificações próprias, a principal é o CPP. O CPP é o decreto-lei, o CPP hoje ele tem status de lei ordinária, tá? A gente vai falar sobre isso, mas ele é o decreto-lei 3689 de 41. Vou colocar aqui, ó. Decreto-lei 3689 de 41. Então, o direito processual, turma, ele gosta da característica da autonomia, gosta da característica da instrumentalidade e gosta da característica da normatividade. Conseguiram pegar isso? Acredito que sim, né? Me dê aí o feedbackzinho. Oi, Vitória, pode falar.
Show, Rafa. Repito. Vitória, as características do processo penal são autonomia, porque ele não é subordinado ao direito penal, por exemplo. Ele tem autonomia. O direito processual penal tem a característica da instrumentalidade, então a característica da autonomia, da instrumentalidade, que o direito penal é um instrumento para aplicar o direito processual penal é um instrumento para aplicar o direito penal, e ele tem a característica da normatividade. A característica da normatividade significa que ele, pronto, valeu, Rafaela, show. Obrigado, Karen. Perfeito, pessoal, obrigado aí por me ajudar. Mas, beleza. Qual é a relação, né, do processo penal com outras disciplinas? Turma, o direito, eu acho tão engraçado, sabe? Porque toda disciplina nova, né, que você vai ter, processo de trabalho, processo penal, sempre tem um tópico lá para a gente falar da relação daquele ramo com outros ramos. Só que eu acho que as pessoas esquecem, e por favor, você que é meu aluno, não esquecem, até às vezes os professores esquecem de lembrar o aluno que o direito é uno. O direito é uma coisa só. Então, essa divisão do direito que vocês estão tendo, por exemplo, esse semestre, vocês estão tendo aula de processo penal, processo civil, estão tendo aula de constitucional. Essa divisão do direito em ramos, turma, é uma divisão didático-pedagógica vinda como consequência do sistema cartesiano de ensino. O sistema cartesiano de ensino é aquele que a gente deve pegar o todo, estudar as partes para entender melhor o todo. Então, a gente está imerso no sistema cartesiano de ensino que entende que é melhor a gente estudar parte a parte do todo para poder entender o todo. Só que a grande complicação desse sistema cartesiano é a gente não conseguir, a gente esquecer muitas vezes do todo. Então, quando você está falando assim, eu gosto de direito penal, mas não gosto de civil, o que você está falando é, eu gosto do meu braço esquerdo, mas não gosto do meu braço direito. Por quê? Porque tudo faz parte de uma coisa só. Então, o direito ele foi dividido em ramos, mas, a bem da verdade, o direito é uma coisa só. O direito penal, civil, administrativo, constitucional, estão todos dentro de um saco só, que é o direito. E a gente, muitas vezes, perde essa percepção do direito por conta desse nosso sistema cartesiano que vai dividindo tudo, né? Enfim. Então, o direito processual penal, ele tem relação com outras disciplinas? Só tem. Tem relação com o direito constitucional, porque é na Constituição que a gente vai achar o que o Código de Processo Penal pode trazer ou não. Os limites do processo penal estão na Constituição, né? Tem relação com o direito internacional, porque os limites do direito processual penal estão nos tratados internacionais que o Brasil vem a falar. Tem relação com o direito civil? Tem relação com o direito civil. Não é à toa que, se o cara tem menos de 18 anos, ele não se submete ao processo penal. E quem vai dizer a maioridade ou a menoridade, tanto a penal como a civil, né, no caso são iguais hoje, é o direito civil. Tem relação com o direito civil? Tem. Porque algumas vezes, para um crime existir ou não, precisa do direito civil. Então, por exemplo, o crime de contrair casamento induzindo a erro essencial ou outro impedimento. É um crime que está no 236 do Código Penal. Você casa com alguém e esse cara, ele não te conta que cometeu um crime anterior ao casamento que torna insuportável a vida conjugal. Então, para decidir, aí eu sou processado porque eu casei com alguém e eu escondi que cometi um crime anterior ao casamento. E aí, durante esse processo, eu posso alegar, durante esse processo penal, eu posso alegar uma questão prejudicial dizendo assim, juiz, só quem vai dizer se tem erro essencial ou não é o juiz da vara de família. Então, o processo penal ele vai ter que ficar paradinho, aguardando o juiz da vara de família dizer se eu cometi erro essencial ou não. Outro exemplo, estou sendo processado pelo crime de bigamia. Bigamia é você casar 2 vezes. Na minha defesa, no processo penal pelo crime de bigamia, eu digo, juiz, o primeiro casamento é nulo. Você não tem competência, juiz criminal, para decidir se o primeiro casamento é nulo ou não. Para aí que eu vou buscar o juiz da vara de família para ele decidir se esse casamento é nulo ou não. Ou seja, o direito processual penal ele também tem relação com o direito civil, tem relação com o direito processual civil. Não é à toa que você só faz essa disciplina se você tiver feito teoria geral do processo civil.
E lá no Teoria Geral do Processo Civil, você vê os princípios processuais, você vê as condições da ação, você vê os pressupostos processuais. E o professor de Teoria Geral do Processo Civil, certamente ele te falou que o que ele está falando ali vale para todos os ramos do processo, inclusive para o processo penal. Então, turma, o direito processual penal ele tem relação com outras disciplinas? Só tem. Com direito constitucional, com direito internacional, com direito civil, com direito processual civil, tem relação com o direito administrativo, a gente tem aqui os crimes contra a administração pública, que aí tem os crimes funcionais, se o cara é servidor ou não, então tem relação com o direito administrativo. Se eu for falar aqui, turma, das relações do direito processual com outros ramos do direito, a gente não anda, não. E eu acho que isso aí é muito claro para vocês, essa relação. Estou falando mesmo só para cumprir aqui o coisa da disciplina. As fontes do direito processual, certo? Turma, o direito, a fonte do direito é o nascedouro, é da onde esse direito nasce, né? De onde é que esse direito nasce? A introdução à ciência do direito, você vê fonte formal, fonte material. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu quero só que você saiba de onde o processo penal nasce. O processo penal nasce da doutrina. Então, você que escreve um artigo, tentando importar, por exemplo, um instituto que existe nos Estados Unidos, mas não existe aqui. Como, por exemplo, o Gilmar Mendes, foi ele, turma, que ele sempre bate nessa questão de que o nosso processo penal, ele abrange tudo, ele abarca tudo e que ele deveria, na verdade, abarcar só os crimes mais graves. Que, na verdade, os crimes menos graves, crimes de furto, crime de injúria, deveria ser resolvido em outra instância, que não no judiciário. O judiciário deveria ficar responsável por questões mais graves, né? Então, o Gilmar Mendes começa a falar isso, a escrever isso, e o legislador começa a prestar atenção. Então, daí nasce o processo penal. O processo penal, então, nasce da doutrina, nasce da jurisprudência. Então, os juízes, eles trazem um princípio que não existe aqui. Por enquanto, eles descobrem um princípio da Constituição, como é o princípio da co-culpabilidade do Estado. Então, o princípio da co-culpabilidade do Estado, ele foi um princípio importado, e que ele, hoje em dia, é considerado um princípio implícito. Já existe, a gente só não descobria. Então, o juiz ele pode trazer. O professor Mário Parente, é professor da Unifor, né, e ele é desembargador da primeira Câmara Criminal. Ele, assim que entrou, ele importou um princípio chamado princípio da não proteção deficiente do Estado. Ou seja, é um princípio que existia no Brasil, mas ele descobriu, assim, digamos, ele que trouxe. Digamos assim, ele é uma sumidade, né? Ele é um cara inteligentíssimo, capacitadíssimo. Então, como fonte do direito processual penal, da onde é que o direito processual penal nasce? Nasce da doutrina, nasce da jurisprudência, nasce das leis. Então, a gente tem um Código Penal, com o processo penal, aliás, a gente tem a lei de drogas, que tem uma parte processual, a gente tem a lei de Maria da Penha, que tem uma parte processual penal. Então, as fontes do processo penal, turma, são as mais diversas possíveis. É a própria Constituição, o processo penal nasce da Constituição, o processo penal nasce dos tratados internacionais, o processo penal nasce também dos livros, da doutrina, da jurisprudência. Onde o processo penal nasce? Nasce de tudo. Essa parte aí também, todo ramo do direito que você vai estudar, você tem isso. E aí, turma, só para a gente finalizar a aula, eu tenho que falar um rápido histórico do processo penal da gente, certo? Isso aqui também é bem rápido, vocês vão entender por que é bem rápido. A bem da verdade, a gente teve um código criminal, né, um código processual, em 1839, mais ou menos, a gente teve um código já de processo penal, mas foi um código criminal que trazia questões materiais e processuais. O direito processual penal mesmo, ele veio a existir, a se fundamentar como ramo do direito em 1941, com a promulgação do Decreto-Lei 3689 de 41, que é o processo penal, que é o Código de Processo Penal. Então, o nosso CPP, ele é muito recente, nossa história no processo penal é muito recente, porque o processo penal, ele passou mesmo a existir como ramo autônomo, passou mesmo a ser melhor regulamentado em 1941, quando em 3 de outubro foi promulgado o CPP, que é o Decreto-Lei 3689 de 41. Esse Decreto-Lei,
Ou seja, o nosso CPP, quando ele surgiu, turma, ele surgiu, quando ele surgiu o CPP, ele surgiu numa inspiração muito do fascismo italiano, que em 1930 já existiu o fascismo na Itália, um regime extremamente autoritário, e o CPP também foi extremamente autoritário quando ele surgiu. Tanto é, turma, que às vezes eu estava preso, era absolvido e poderia continuar preso. Tanto é que às vezes eu era condenado e eu só podia apelar se eu me recolhesse à prisão. Então, que absurdo. O cara era absolvido e isso não era suficiente para soltá-lo da prisão muitas vezes. Ou então o cara era condenado e ele só podia ter o duplo grau de jurisdição se ele se recolhesse à prisão, mesmo amparado pela presunção de inocência. Só, turma, com a Constituição de 88 é que o legislador ele precisou mudar muita coisa no CPP, né? O CPP foi sendo mudado paulatinamente depois de 41 e a gente deixou de ter um CPP extremamente autoritário, né? Inspirado nesse fascismo italiano, como eu falei para vocês, para ter um CPP extremamente garantista. Tanto é que vocês vão notar que eu vou dizer assim, galera, para prender alguém é muito difícil. Esse negócio que dizem que a polícia prende, o judiciário solta, o judiciário só solta porque tem um conjunto de leis feito pelo legislativo que manda soltar se não tiver presente esses milhões de requisitos para manter alguém preso. Então eu disse que o juiz só vai aceitar a acusação contra mim se ele puder aceitar, porque tem um artigo 395 do CPP que diz, não é para aceitar acusações levianas. Então, o CPP, a tendência dele hoje é virar um CPP garantista, né? Cada vez mais garantista, garantista dos direitos da gente contra os arbítrios estatais. E isso começou muito com a Constituição de 88, né? Que ela é uma Constituição extremamente garantista, ela protege muito os nossos direitos. Tranquilo, turma? Então, o que é que eu preciso que você saiba, né? Que realmente existia um Código Criminal, em 1839, mais ou menos, mas que não falou muito de processo penal. O processo penal, ele veio mesmo a ser efetivado como ramo do direito autônomo em 41, com a vinda do CPP, e esse CPP veio num esquema extremamente não garantista, autoritário, sem preservar muito o direito da gente, mas que isso foi mudando com o tempo, até que com a Constituição de 88, cada vez mais o CPP tem sido alterado para se tornar mais garantista. Então, cada vez mais o processo penal está nos protegendo dos arbítrios estatais. Beleza, turmas? Alguma dúvida? Sim, não, mais ou menos. Se alguém não tiver dúvida, a nossa aula acabou. Triste, né? A Rafaela tá dizendo beleza, que bom, valeu, Rafa. A Ana Maia, tudo ok, tudo ok. Essa noção inicial, né, nossa primeira aula, ela é muito abstrata. A partir da próxima aula, ela começa a ficar um pouco mais concreta, que é onde eu começo a falar dos sistemas processuais, né? O inquisitivo, acusatório, o misto, e aí a gente vai falar também dos 3 primeiros artigos do CPP, e eu começo a falar também do pouco do juiz de garantias, que foi trazido pelo pacote anticrime, mas o juiz de garantias não está valendo. Estou só anunciando o que, é que a gente vai ver na segunda que vem, tranquilo? Beleza. Turma, essa aula está gravada, aí eu vou disponibilizar o link para vocês por meio da Karen, tá? A Karen tá assistindo a aula no AB. Oi, Karen. Karen, tu quer falar um pouco com eles? Já que tu é a monitora do CD e vai me ajudar um pouco no AB? Eu vi que a Karen... Oi, professor. Karen, Posso pronto. sim. Show. Dá uma palavrinha com eles. Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Karen, eu estou no sexto, sétimo semestre de Direito. Eu queria dizer para vocês que vocês podem contar comigo. Vou marcar os GEDs, vou começar esse final de semana para a gente começar a se movimentar para que os GEDs sejam feitos toda semana. Vamos fazer com resolução de questões, que o professor tem um banco de questões muito bom. E é isso, gente. Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp, que eu estou sempre lá. Sempre que eu puder, eu estou respondendo o mais rápido possível, tá bom? Prof, vamos ter uma aula a mais, né, prof? Sim, terça-feira, né? Do dia 16. Obrigado por avisar, Karen. Terça não, quarta. Segunda e quarta a gente vai ter 2 Segunda aulas e a mais, né? quarta. Turma, era para ser feriado, obrigado por avisar, Karen. Era para ser feriado dia 15 e dia 17. A gente não teria aula.
mas foi decidido pela Unifor, pelos conselhos de universidades, que não, os feriados de carnavais vão ser adiados, de maneira que segunda e quarta, que a gente não teria aula, a gente continua tendo aula normalmente, ok? E essa é a nossa querida monitora Karen, na verdade, a função dela é ser monitora só de uma turma, mas ela, com toda presteza e delicadeza, disse que também me ajudaria a conduzir aqui no AB. Ela não vai ficar assistindo as aulas com vocês, ela vai assistir as aulas só com o CD, mas vocês estão no grupo lá do WhatsApp que ela está liderando, e ela vai avisar para vocês do GEDS, que vocês vão resolver questões. Ela é maravilhosa mesmo, procurem prestigiar. Eu nem falei isso, viu, Karen, mas os alunos que forem, se você puder, você vai ter que fazer a frequência, né, no GEDS, e aí os alunos, no final do semestre, você me diz os alunos que compareceram a 75% do GEDS, que são os que vão ganhar o certificado. Aí esses alunos eu vou dar um ponto extra na AV3. Então a AV3 vai ter 11 pontos, ganha um ponto extra se você for 75% do GED. E turma, a Karen, ela vai fazer algumas questões que eu vou colocar na prova. Então quando você for para o GED, ela vai resolver algumas questões que ela mesma fez, e provavelmente você vai achar essa questão da mesma forma na prova. São incentivos que eu dou para que vocês possam prestigiar uma aluna que está em desenvolvimento, uma aluna que daqui a pouco, se Deus quiser, vai virar professora, uma aluna que está ocupando uma posição, né, de monitoria, que pode ser você pode ser monitor de outra disciplina, ou pode vir a ser você. Então, procure ir, certo, turma, para prestigiar o trabalho aí da Karen, que ela está fazendo com o maior amor. Karen, obrigado pela ajuda, viu? Eu vou já te mandar o link do CD para tu passar para o grupo do CD, já te mando também o link dessa aula, tá bom? Pois, pessoal, a gente fica por aqui. Beijo a todos, bom final de semana, se cuidem. Bom dia, valeu, Karen, bom dia. Bom dia, viu, turma? Eu vou parar a gravação. E é isso.